Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Inovação e Engenharia do Instituto E3S. Quero compartilhar com vocês algumas informações muito importantes. As aulas iniciam no dia 1º e vão até 21 de novembro. O curso é dividido em 3 módulos principais: Inovação na Engenharia, Indústria 4.0 e Desenvolvimento Sustentável. A cada semana, um novo módulo será liberado na plataforma. E não esqueça de participar das aulas ao vivo, agendadas uma vez por semana, nas quartas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília. Os links dessas aulas estarão disponibilizados aqui no portal. Além desses encontros ao vivo, você também terá acesso ao nosso fórum para interagir com outros participantes, tirar suas dúvidas e, claro, enriquecer seu conhecimento nos temas. Ao concluir o curso, além de ficar por dentro das últimas tendências de inovação na engenharia, você receberá um certificado internacional. Mas atenção, o certificado ficará disponível para download somente até o dia 30 de novembro, data de encerramento do acesso ao curso. E não deixem de participar do nosso grupo Universo Kai no Telegram. Lá você recebe conteúdos exclusivos, convites de webinars, novidades e fica por dentro do mundo da simulação. Então é isso, pessoal. Desejamos um ótimo curso para vocês. Nos vemos nas videoaulas e nas aulas ao vivo. Até mais! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Inovação na Engenharia do Instituto E3S. Agora vamos dar início ao nosso primeiro módulo sobre inovação. Mas antes de começar, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Thiago Faria e trabalho aqui no Instituto E3S como coordenador técnico e também como coordenador do curso de especialização em fluidodinâmica computacional. Eu sou graduado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade do Vale da Paraíba e fiz meu mestrado em Mecânica Computacional pela Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Eu trabalho com simulação computacional e desenvolvimento de produtos de engenharia desde a minha graduação, somando mais de 10 anos de experiência como engenheiro de simulação. Para quem ainda não conhece, nós somos o Instituto E3S, a maior escola de simulação computacional da América Latina. Aqui nós realizamos diferentes tipos de treinamentos para um engenheiro que quer se especializar em simulação. Oferecemos 2 cursos de especialização, um voltado para a área de fluidodinâmica computacional e outro voltado para a área de análise estrutural. E ainda oferecemos um curso de extensão para quem quer se capacitar em simulação na área de eletromagnetismo. Também oferecemos outros treinamentos e cursos customizados para nossos clientes, além da nossa plataforma online chamada E3S Virtual, onde ofertamos mais de 40 cursos disponíveis 24 horas por dia. Inicialmente, muitos podem ainda não saber ao certo o que é a simulação computacional e como ela funciona. Porém, ao final deste curso, estará totalmente claro para vocês que inovação e simulação caminham lado a lado na engenharia. Então vamos lá. Aqui eu apresento a vocês os tópicos que veremos nesse primeiro módulo do nosso curso. Primeiramente, falaremos sobre o que é a inovação e os conceitos gerais que envolvem esse tema. Depois, falaremos sobre o porquê inovar, contando alguns exemplos históricos e as principais motivações para querer inovar na engenharia. Em seguida, veremos quais as ferramentas que utilizamos no processo de inovação, e será neste momento que veremos que a simulação computacional e a inovação no desenvolvimento de produtos de engenharia caminham de mãos dadas. E aí sim, iremos apresentar o que é a simulação computacional e explicar as físicas que estudamos com elas, como a dinâmica dos fluidos, o CFD, a análise estrutural, também chamada de FEA, e eletromagnetismo, chamado de EMAG. Com todo esse conhecimento adquirido, concluiremos esse módulo mostrando diversos exemplos na indústria de como a simulação computacional foi utilizada como uma ferramenta principal em inovações na engenharia. Eu sei que nesse ponto pode parecer um pouco confuso termos como FEA, CFD, EMAG e simulação computacional. Mas não se preocupem que veremos cada um deles de maneira detalhada e tudo ficará claro ao final desse curso. E sim, já posso adiantar que a conclusão de vocês será: se eu quero inovar, eu preciso usar a simulação. Bom, acho que o primeiro conceito que eu quero trazer aqui é a diferença entre descoberta, invenção e inovação. Descobrir um novo elemento químico, antes desconhecido, descobrir um território ou uma ilha nova, ou descobrir um novo planeta em uma galáxia. Esses são exemplos de descobertas,
São conceitos físicos ou científicos desconhecidos que são encontrados pelo homem, porém eles já existiam. A invenção já é um conceito diferente. Por exemplo, a invenção da roda. O homem percebeu que moldar um objeto neste formato redondo trazia uma mobilidade muito maior. Ele inventou a roda. A invenção do avião por Santos Dumont, alcançando o tão cobiçado sonho de fazer o homem voar, é uma outra invenção. Um outro exemplo um pouco mais diferente que podemos dar é a invenção do forno micro-ondas. Inicialmente, a tecnologia de micro-ondas foi desenvolvida para ser usada em radares de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Durante um dos testes de um novo tubo de vácuo chamado magnetron, o engenheiro Percy Spencer percebeu que uma barra de chocolates que estava atrás do seu bolso derreteu. Ele resolveu então colocar um milho no mesmo local e esse milho virou pipoca. A partir daí, ele desenvolveu essa tecnologia para esquentar alimentos. Então, ele utilizou os conceitos físicos já descobertos anteriormente, como as micro-ondas, e inventou um novo produto, o forno micro-ondas. Então, invenção é a criação de algo totalmente novo, nunca visto antes. Agora, para entendermos o conceito de inovação, eu vou usar um caso curioso de um produto conhecido por todos nós. Em 1968, um cientista da 3M chamado Spencer Silver desenvolveu um adesivo de pouca adesão que não deixava marcas e era de fácil remoção. Durante 5 anos, Spencer divulgou seu produto através de seminários e também com seus colegas de empresa, mas não teve muito sucesso, pois não sabia muito bem onde aplicar. Spencer inventou algo novo, mas não soube explorar sua criação. Era a solução para um problema que ainda não tinha sido definido. Foi então que, em 1974, um amigo de Spencer, Art Fry, que cantava no coro da igreja, estava frustrado porque suas marcações feitas com papéis dentro da Bíblia ficavam caindo toda hora. Foi então que surgiu a ideia de grudar as fichas com a cola que o seu amigo havia inventado anteriormente. Arthur Fry achou um problema para ser resolvido com a solução encontrada pelo seu colega. Após algum tempo de criação conjunta, os dois desenvolveram o Post-it. Com isso, ambos tornaram a invenção do Spencer em uma grande inovação, que é um sucesso até hoje. Então, a inovação é uma busca da melhora na eficácia de um serviço, de um produto ou um processo. É uma solução nova para um problema e que gere negócio. Há muito trabalho para ser feito para transformar uma invenção em uma inovação, como pensar na produção em larga escala e na logística de venda. Podemos dar mais alguns exemplos para entender o que é a inovação. Acredita-se que o homem inventou a roda cerca de 3.500 anos antes de Cristo e eram feitas a partir de blocos maciços de pedra ou madeira em uma parte única. Com o tempo, as rodas evoluíram para formatos mais leves e eficientes. Na China, surgiram as rodas com aros, sendo ainda mais leves e começaram a ser empregadas em carruagens e carroças. Depois, vieram as rodas que utilizam pneus com câmaras de ar, até chegarmos nas rodas e pneus modernos que temos hoje em dia, nos mais diversos tipos de veículos. Podemos acompanhar a evolução da roda desde a sua invenção até os dias atuais, passando por inúmeras inovações. Um outro exemplo são as inovações no mundo digital. Os computadores pessoais já foram uma revolução no dia a dia da humanidade. E com o aumento do uso dos computadores e a necessidade de mobilidade por parte dos seus usuários, a indústria da tecnologia de informática precisou inovar em um novo produto, criando os laptops. A necessidade de uma nova sociedade motivou essa inovação. Agora, onde podemos inovar? Quais são os tipos de inovação existentes? Eu vou falar sobre alguns deles. Podemos inovar em produtos, como o exemplo do computador e da roda que vimos anteriormente. Há a inovação em processos, como o exemplo, posso dizer a automatização da linha de montagem de uma fábrica de automóveis. Há inovação em serviços, geralmente motivada por uma necessidade. Um exemplo são os aplicativos de serviços modernos como a Uber, que viu um novo mercado de serviços ao utilizar motoristas com seus carros particulares para exercer um papel antes feito somente pelo táxi, de uma maneira mais barata e mais fácil, através do seu aplicativo no celular. Ou o iFood, que transformou o delivery, antes feito por ligações telefônicas, em uma plataforma juntando os restaurantes daquela cidade e permitindo pedir comida em poucos cliques. Uma outra forma de inovar é no seu modelo de negócio. Como exemplo, podemos falar da indústria fonográfica mundial. Antigamente, para ouvir as músicas do seu cantor favorito,
precisávamos comprar diversos discos, fitas e CDs. Até que plataformas digitais como a Spotify condensaram todas essas músicas de diversos artistas em um único local, com uma excelente qualidade de áudio e muita facilidade de acesso, e isso tudo por um preço acessível. Foi uma revolução do modelo de negócios da indústria fonográfica. Também podemos inovar na logística. Um exemplo foi o uso de containers para transportar cargas, onde facilitou muito a logística de produtos, retirando de um navio e colocando diretamente em um caminhão ou um trem para ser entregue em seu destino final. De todas essas modalidades que vimos aqui, nós iremos focar na inovação de produtos, pois o desenvolvimento de produtos é o que está mais diretamente ligado à inovação na engenharia. E quando falamos em inovação, nós também podemos dividir em dois tipos bastante importantes, a inovação incremental e a inovação radical. Vamos começar contando uma historinha de um exemplo de inovação incremental. Vamos supor que depois de muito tempo de trabalho e juntando dinheiro, eu realizei um sonho, eu comprei finalmente um Ford Mustang GT. Só que alguns meses depois da compra do carro, um dos meus filhos faz 18 anos. E adivinha o que ele quis de aniversário? Tirar a habilitação. Então eu vou acabar emprestando meu carro para ele dirigir. Aí já começa a preocupação de um jovem que acabou de tirar a habilitação dirigindo um carro potente como esse. Foi aí que, para atender essa necessidade de um público específico do seu mercado, a Ford lançou o MyKeys, uma nova tecnologia que permite limitar diversas funções no seu carro, apenas configurando a chave dele. É possível limitar a velocidade máxima e até mesmo o volume máximo em que o carro pode tocar as músicas. Esta foi uma inovação incremental nos carros da Ford. É um tipo de inovação de menor escopo e que traz pequenas melhorias ou supre necessidades de um público específico. Agora, a inovação radical é um pouquinho diferente. Ela é uma mudança grande nesta evolução do produto. Como exemplo, podemos falar na indústria de fotografias. Antigamente, as câmeras fotográficas usavam filmes que precisavam ser revelados para que pudéssemos ver o resultado final da foto. Com a criação das máquinas digitais, os filmes não eram mais necessários e tornou possível que víssemos na hora se o resultado da foto ficou bom. Porém, nem todas as empresas de câmeras da época confiaram nessa tecnologia e demoraram para se adaptar e acabaram ficando para trás. Essa foi uma inovação radical que deu certo, porém, há sempre um risco alto nesse tipo de inovação. Mas, em contrapartida, também traz um novo mercado para ser explorado. Então vimos aqui os principais conceitos envolvendo simulação. Na próxima aula vamos falar sobre os principais motivos que nos levam a querer inovar. O porquê inovar. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais! Sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de inovação na engenharia. Agora falaremos sobre como inovar. Bom, nós já vimos o que é inovação, os seus principais conceitos e as principais motivações que nos fazem inovar na engenharia. Agora, iremos mostrar algumas formas de inovar, as metodologias e ferramentas que temos à disposição. O processo de inovação normalmente segue alguns passos. Como já vimos, o que acontece primeiro é identificarmos um problema ou uma necessidade de um público-alvo. Por exemplo, se temos um aparelho celular que é muito frágil, ou então temos resíduos que poluem uma certa região e é necessário achar uma solução para esse problema. Então, a partir daí, precisamos de uma ideia que possa solucionar esse tal problema. Com uma ideia formulada, iniciamos a fase de detalhamento do projeto, onde verificamos e validamos se realmente a ideia que tivemos atende às nossas expectativas. Caso o nosso projeto não atenda os requisitos, é necessário retornar para a etapa das ideias e refazer o detalhamento do projeto. Uma vez tendo o projeto validado, partimos para a fase de produção e disponibilização do produto no mercado. Sabendo do nosso processo tradicional de inovação, podemos falar sobre algumas técnicas para inovar em um produto de engenharia. Uma possibilidade é modificar os atributos de um produto. Por exemplo, os smartphones mais atuais são capazes de realizar pagamentos através de aproximação. Então estamos atribuindo uma nova função para um produto já existente, o celular, que também é um cartão de crédito. Uma outra possibilidade, que inicialmente pode soar estranho, mas é muito comum, é a retirada de atributos de um produto. Vamos pensar em uma máquina de lavar que lava, seca, utilizando tanto água quente como água fria durante o processo de lavagem.
A questão é que nem sempre todas essas funções interessam aos clientes. Por isso, é possível criar um produto com menos funções e mais barato e atender essa demanda. Em contrapartida, também é possível agrupar atributos. Um exemplo é a impressora multifuncional, um produto que realiza as tarefas de vários outros aparelhos em um só. Ela imprime, tira cópia, funciona como scanner. Agrupar as funções de um produto é uma ótima técnica de inovar e valorizar seu produto. E para finalizar, podemos unificar atributos, como é feito, por exemplo, num alarme de um carro. Em um único clique, você trava as portas, fecha os vidros e aciona o alarme. Claro, existem diversas outras técnicas, mas essas foram algumas delas utilizadas no desenvolvimento de produtos. Agora, pensando em outras maneiras de inovar, será que copiar algo idêntico de um concorrente é uma boa prática? Bom, podemos dizer que essa é uma estratégia ruim, pois já existe um concorrente no mercado com seu produto que já está consolidado e seria apenas mais um produto à disposição. Agora, e se criássemos uma cópia melhorada do produto original? Essa sim é uma boa estratégia para poder competir com a concorrência. Como exemplo, podemos falar do desenvolvimento de mouses para computadores. Em 1982, a Logitech lançou seu primeiro mouse chamado P4. No ano seguinte, a Microsoft também lançou seu primeiro mouse chamado Green-Eyed, que foi chamado assim devido aos seus dois botões verdes. Este modelo da Microsoft já apresentava um design mais suave que seus concorrentes e usava uma esfera de aço como base para movimentar o ponteiro. Em 1995, a Genius lançou o primeiro mouse com um botão de rolagem, o que foi uma revolução na experiência do usuário. Novamente, a Microsoft não ficou para trás e no ano seguinte lançou o IntelliMouse, com a mesma tecnologia de um botão scroll, porém com um design muito mais ergonômico e inovador, e foi um sucesso. Então, copiar o produto original fazendo melhorias pode ser uma boa estratégia. Ainda pensando em diferentes maneiras de como inovar, será que é possível buscar inspiração na natureza? E a resposta é sim. E essa ciência se chama biomimética. Observar a natureza em busca de inovações é sem dúvida uma excelente fonte de inspiração, e muitos projetos de engenharia surgiram assim. Eu vou dar alguns exemplos. Um problema bastante comum é a colisão de aves em vidros durante o seu voo, ocasionando a morte de milhões de pássaros todos os anos. Isso ocorre porque os animais não conseguem perceber a superfície do vidro. Porém, a empresa Arnold Glass na Alemanha percebeu que na natureza os pássaros são capazes de detectar a presença de teias de aranha. Com isso, a empresa desenvolveu o Ornilux, um tipo de vidro que conta com fibras internas que aos olhos das aves assemelham-se a uma teia de aranha. Porém, para os olhos humanos, essas teias são imperceptíveis. Essa tecnologia irá salvar milhares de pássaros. Um outro exemplo é o desenvolvimento dos trem-balas. O Japão é conhecido por ter o trem-bala mais rápido do mundo. Porém, os japoneses encontraram durante 30 anos um grande problema. Ao sair do túnel, devido à sua alta velocidade e à diferença de pressão dentro e fora do túnel, o trem gerava um grande estrondo, causando desconforto aos passageiros e às pessoas que viviam ao redor dos túneis. Um dos engenheiros do projeto, que também era observador de pássaros, viu na estratégia utilizada pelo pássaro Martim Pescador uma ótima solução. Este pássaro necessita mergulhar na água para caçar peixes e se alimentar. Foi então que o engenheiro percebeu que, por conta do bico longo, fino e com formato triangular, o impacto da ave com a água era muito mais suave, fazendo com que a água fluísse pelo bico ao invés de se acumular nele. Percebendo isso, os engenheiros adaptaram o nariz do trem-bala com um formato pontiagudo, fazendo com que o ar não se acumulasse na sua dianteira, diminuindo o ruído e não alterando a sua velocidade. Até agora, conversamos sobre diferentes maneiras de se inspirar para inovar, buscar inovações inéditas, criar cópias melhoradas da concorrência e até mesmo se inspirar na natureza para inovar. Agora vamos voltar à abordagem utilizada por Thomas Edison no desenvolvimento da lâmpada. Nós vimos que ele definia um novo projeto, construía um protótipo e depois testava para ver o resultado. Esse ciclo levou 1 ano com mais de 6.000 tentativas com diferentes filamentos. Mas
será que os engenheiros ainda usam esta abordagem nos dias de hoje? Em um mundo onde buscamos lucratividade nas empresas, onde a sustentabilidade é um tema cada vez mais importante para o planeta, onde a segurança dos trabalhadores e da população em geral não pode ser deixada de lado, e onde a competitividade internacional só aumenta com a globalização. Então, qual seria uma alternativa para alcançar uma eficiência muito maior nesse processo de inovação? Bom, para exemplificar uma alternativa para desenvolver um novo produto, eu vou trazer um exemplo. Quando os primeiros foguetes foram desenvolvidos, a estratégia foi a mesma implementada por Thomas Edison, a tentativa e erro. Essa abordagem foi mantida por muitos anos pelos soviéticos, o que causou diversos acidentes e um custo enorme para o desenvolvimento durante a corrida espacial. Com o passar dos anos e com o aparecimento de computadores e novas tecnologias, o uso da tentativa e erro e a construção desenfreada de protótipos foi reduzida drasticamente. Um exemplo atual é a SpaceX, uma das principais empresas do setor aeroespacial do mundo. Ela desenvolve diversos veículos lançadores de satélites e também foguetes tripulados. Com toda a tecnologia disponível, não teria sentido a SpaceX trabalhar baseada somente em experimentos, utilizando protótipos para testar seus veículos, e muito menos realizar diversos lançamentos até chegar em um veículo confiável. E qual é uma das principais ferramentas de trabalho que eles usam? É exatamente a simulação computacional, uma abordagem mais segura, mais barata e muito mais rápida. Como exemplo utilizado pela SpaceX, podemos falar sobre o desenvolvimento de uma parte crucial de um lançador de satélites, a proteção térmica na região da coifa do veículo. Essa região do veículo é onde ficam as cargas úteis, que neste caso são os satélites, e ficam também os principais equipamentos eletrônicos de bordo, os quais não podem atingir altas temperaturas, com risco de sofrerem sérios danos. Por isso, um isolamento térmico na coifa do veículo é crucial para a sua operação. Foi então que, através de simulações computacionais, foi projetada uma proteção térmica otimizada que respeitava os valores máximos de temperatura permitidos na superfície e dentro da coifa do veículo. Essa proteção otimizada diminuiu o peso do veículo, o que é muito importante em um foguete, pois permite que você aumente a carga útil, além de também reduzir o tempo de desenvolvimento. E como funciona uma simulação computacional? Quais são os tipos de simulação que existem? E como eu implemento essa ferramenta no meu dia a dia? Bom, esse será exatamente o tema da nossa próxima aula. Até mais! Vamos iniciar agora o nosso segundo tópico deste módulo, falando sobre o porquê inovar. No primeiro tópico, falamos sobre os principais conceitos que envolvem o significado de inovação. E agora veremos o porquê é tão importante sempre inovar na engenharia. Bom, aqui temos a imagem da lâmpada desenvolvida por Thomas Edison. Quando pensamos em inovação, a imagem que é normalmente associada a uma boa ideia é exatamente a da lâmpada. Como uma confirmação disto, basta vocês escreverem inovação na busca de imagens do Google, que a maioria dos ícones que aparecerão serão exatamente lâmpadas. Agora, o porquê que essa associação é feita? Vamos falar um pouquinho de história para explicar o porquê que a lâmpada elétrica mudou o mundo. Na Idade das Pedras, historiadores estimam que os homens precisavam cerca de 60 horas de trabalho para produzir o equivalente a 1000 lumens-hora durante 3 horas. Se convertêssemos para os tempos atuais, essas mesmas 60 horas de trabalho gerariam 51 anos de luz nesta mesma intensidade. Ou seja, era um trabalho enorme para conseguir iluminação através do fogo. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram criadas, como velas e lamparinas a óleo, que iluminavam a noite. Há registros sobre George Washington, o primeiro presidente americano, que ele gastava o equivalente a $1000 por ano para poder trabalhar 5 horas por noite utilizando velas. Lâmpadas a óleo também apresentavam diversos problemas. Dentre eles, elas chegavam a aumentar em até 10 graus a temperatura em uma sala. Isso imagina em países quentes como o Brasil. Esse aumento de temperatura era extremamente relevante. Um outro ponto muito importante era o enorme risco de incêndio que a iluminação através do fogo trazia, como por exemplo o incêndio que queimou metade da cidade de Copenhague no século XVIII. Porém, com a invenção e aperfeiçoamento da lâmpada elétrica, esses problemas foram solucionados. Agora vamos falar um pouco mais sobre a invenção da lâmpada. Bom, muitos podem pensar que Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, mas na verdade
Em 1809, Humphrey Davy foi o inventor da primeira lâmpada elétrica, porém esse protótipo não gerava iluminação suficiente e nem ficava aceso por muito tempo. Foi então que, em 1879, Thomas Edison criou a primeira lâmpada comercialmente viável do mundo. Ele usou um bulbo de vidro a vácuo para aumentar a combustão e nele ele inseriu um filamento de carvão. E com essa configuração, a luz na lâmpada se manteve acesa por cerca de 45 horas. Então, Thomas Edison pode não ter sido o inventor da lâmpada, mas sem dúvidas foi ele quem desenvolveu a invenção do Humphrey até se tornar um produto rentável. Como já falamos antes, há um caminho árduo entre a invenção e a inovação, e foi este o caminho percorrido por Thomas Edison. E como foi esse caminho percorrido por Edison? Como que ele conseguiu chegar na configuração que tornou a lâmpada um produto comercialmente viável e que mudou a história da humanidade? Bom, aqui está uma imagem do laboratório do Edison e foi neste local que ele realizou diversos experimentos e testes. Para vocês terem uma ideia, foram testados mais de 3.000 desenhos e diferentes configurações de lâmpadas, entre 1878 e 1880. E em um ano, ele testou mais de 6.000 opções de filamentos, de diferentes materiais, até encontrar um filamento bom o suficiente para a lâmpada funcionar da maneira adequada. E qual a abordagem utilizada por Thomas Edison em seu laboratório até chegar no protótipo ideal? Bom, o primeiro passo era definir as características e criar o desenho do protótipo. Em seguida, ele construía esse protótipo projetado e realizava os testes. Ele continuou nesse ciclo por inúmeras vezes, como vimos anteriormente, até chegar no modelo de lâmpada que atingisse o objetivo idealizado por ele. E essa abordagem é muito trabalhosa, porém, era a tecnologia que estava disponível na época. Agora, será que muitos engenheiros utilizam essa abordagem ainda hoje? Será que não existe uma tecnologia que nos permite inovar de maneira muito mais rápida, segura e barata? Então, aguenta só mais um pouco que já vamos falar sobre essa solução. Para a gente entender bem o porquê inovar, entender a motivação que nos faz inovar, vamos continuar falando sobre a lâmpada. Bom, as lâmpadas evoluíram muito desde a sua invenção. A lâmpada do tipo incandescente foi criada por Thomas Edison. Em 1938, foi criada por Nikola Tesla a lâmpada fluorescente, uma lâmpada de construção mais complexa, porém muito mais eficiente. Em 1958, foi criada a lâmpada halógena, uma versão mais eficiente da lâmpada incandescente com características semelhantes. Foi então que, em 1989, foi criada a lâmpada LED, a qual é a tecnologia que está sendo implementada nas residências hoje em dia. A lâmpada LED é muito mais eficiente. Ela perde apenas 5% de energia em calor comparada a 95% da incandescente. Ela tem uma durabilidade muito maior, tendo uma vida útil de até 30.000 horas. Uma economia na conta de luz que chega até 85%. E por ser feita em sua maior parte por materiais recicláveis, é muito mais sustentável. Então, a motivação para essas inovações foi a necessidade. A necessidade da sociedade por um produto mais eficiente, que nos traga economia, que não agrida o meio ambiente e assim por diante. Então concluímos que a necessidade é a principal motivação para inovar, mas podemos ver um pouquinho mais a fundo outras motivações para inovar. A competitividade entre empresas concorrentes é uma motivação bem comum. Existem competições muito famosas entre empresas no mercado, como a Apple versus a Microsoft e Ford versus Chevrolet. Por exemplo, se a Apple cria um novo dispositivo ou agrega uma nova função em seu sistema operacional, consequentemente a Microsoft vai correr atrás para oferecer aquele mesmo serviço e ainda aprimorar para sair na frente. Uma nova oportunidade de mercado também é uma motivação. Podemos falar sobre as vendas online durante a pandemia. Muitas empresas viram a necessidade de inovar e criar lojas online, pois era a única maneira de vender seus produtos. E empresas que já atuavam no mercado de venda online aprimoraram seus serviços de entrega para sair na frente da concorrência. Uma mudança na regulamentação também pode motivar a inovação. Por exemplo, uma alteração nas leis ambientais de um país pode fazer com que a empresa necessite reduzir a emissão dos seus poluentes. E para isso, a empresa precisará inovar na produção, buscar sistemas de controle de poluição, substituir o uso de produtos tóxicos por outros que não agridem o meio ambiente, e assim por diante. As mudanças tecnológicas também são cruciais. Um exemplo é a evolução da tecnologia de telecomunicações. Há alguns anos atrás, ter um smartphone com tecnologia Edge já era suficiente para utilizar a internet
no seu aparelho e aproveitar as suas principais funções. Atualmente, com o 4G e com a chegada do 5G, fica praticamente inviável usar qualquer serviço de internet apenas na rede Edge, e todas as empresas fabricantes de aparelhos precisam se adequar a cada nova tecnologia que é desenvolvida. As mudanças na sociedade também motivam inovação. Podemos dar como exemplo a criação de bancos online, onde, atualmente, as pessoas já não querem enfrentar filas enormes e pagar altas taxas para realizar suas transações bancárias. Com a chegada dos bancos digitais e das fintechs, os bancos tradicionais tiveram que se adaptar e inovar em seus serviços para não perderem seu espaço no mercado. E poderemos falar de outras motivações, mas essas são apenas algumas delas. A ideia principal da motivação para a inovação é a necessidade. E para finalizarmos esse tópico sobre motivações para inovar, eu vou falar sobre um exemplo de competitividade entre empresas muito famoso no setor aeronáutico. A rivalidade entre Airbus e Boeing são as duas maiores empresas fabricantes de aeronaves do mundo. Se uma dessas empresas oferecer um avião melhor e mais eficiente no mercado, a outra irá perder muito dinheiro, então precisará oferecer um avião ainda melhor que a da concorrente. E foi isso que aconteceu em 2010. A Airbus anunciou um upgrade no conhecido avião A320, que iria se chamar A320neo. E foi um upgrade tanto. A sua principal alteração foi a utilização de um novo motor. Um motor muito maior que o anterior, porém que traria uma economia de 15% no consumo de combustível. E um outro ponto muito importante é que a utilização deste motor praticamente não iria modificar o restante da configuração do avião. Preocupada com o novo lançamento da concorrente, a Boeing correu atrás e também anunciou um upgrade no seu avião da mesma categoria, o 737-800, agora sendo chamado de 737 MAX. Essa nova aeronave prometia ser 4% ainda mais econômica do que o A320neo. Com isso, a quantidade de pedidos desse avião estourou. Porém, havia uma questão muito preocupante nesse upgrade do 737-800 para o 737 MAX. A Boeing também colocou esse novo motor que era bem maior que o original. Porém, quando comparado com o Airbus A320, o 737-800 é consideravelmente mais baixo. E não era possível colocar aquele novo motor sem alterar o projeto completo da aeronave. Foi então que a Boeing encontrou uma solução para esse problema, que seria subir a posição do motor na asa, fazendo com que o motor se afastasse do chão. Nesse vídeo do 737 MAX, realizando um dos seus primeiros voos, é possível ver que a parte superior da turbina está acima da asa da aeronave. Porém, o fato de subir o motor tinha um efeito colateral. Quando a aeronave estava em potência máxima, como durante a decolagem, o nariz do avião tinha uma tendência de subir além dos limites permitidos, podendo causar uma perda na sustentação. E isso era um problema, pois esse comportamento não estava previsto. Então, a Boeing veio com uma solução para esse problema. Foi instalado um sensor no nariz do avião e quando o avião atingisse um ângulo de inclinação muito alto, o estabilizador seria acionado para baixar o nariz do avião e contornar o problema. Esse sistema foi chamado de MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System. Mas o que aconteceu foi que o sistema MCAS na prática não funcionou conforme esperado. Esse erro no sistema causou 2 acidentes fatais. Toda a frota de aviões do 737 MAX foi proibida de voar e isso gerou milhões de dólares de prejuízo para a Boeing e para as empresas aéreas que operavam esta aeronave. Portanto, é necessário inovar com responsabilidade. Deixar uma lacuna durante o processo de desenvolvimento para correr atrás da concorrência pode trazer consequências sérias. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um tópico deste módulo. Vimos as principais motivações que nos fazem querer inovar na engenharia. Então até a próxima aula. Vamos dar sequência ao que conversamos anteriormente sobre uma ferramenta indispensável para inovar na engenharia nos dias de hoje. Dando sequência ao nosso curso, nós já explicamos o conceito de inovação e a importância de inovar. Também falamos sobre algumas maneiras de inovar na engenharia. Agora nós iremos discutir sobre uma ferramenta indispensável para uma empresa que inova com eficiência, que é a simulação computacional. Vamos falar um pouco mais sobre esse tema? Bom, eu comentei anteriormente que a simulação computacional é a ferramenta ideal para tornar o processo de desenvolvimento de um produto de engenharia muito mais eficiente. Mas para vocês entenderem exatamente o porquê, primeiro eu preciso explicar o que é a simulação computacional.
A simulação pode ser definida como a ferramenta computacional que auxilia no desenvolvimento de projetos de engenharia através de protótipos digitais. O objetivo é transformar um problema real de engenharia em modelos numéricos que representem a natureza dos fenômenos que ali existem. Por exemplo, temos aqui um motor automotivo em operação. Podemos ver o virabrequim e os pistões em funcionamento. Com a simulação computacional, eu consigo simular esse funcionamento através de softwares de última geração e estudar os fenômenos envolvidos nesta operação, como, por exemplo, calcular as tensões às quais a biela do pistão é exposta durante a atividade do motor. Sempre que falamos de simulação computacional, algumas siglas irão aparecer com muita frequência para representar etapas e físicas que estudamos. Vou explicar aqui algumas destas siglas que irão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre este mundo. A primeira delas é CAD, que significa Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador, em português. CAD é, resumidamente, um modelo digital 3D de um produto. É quando desenhamos no computador a peça ou equipamento que temos interesse em estudar. Essa etapa da criação do nosso modelo em CAD é a primeira para realizarmos uma simulação computacional e definir a nossa geometria. Uma outra sigla muito comum para definir simulação computacional é CAE, Computer Aided Engineering, ou Engenharia Auxiliada por Computadores. É nesta etapa que, a partir da geometria que foi projetada lá no software de CAD, nós iremos estudar o comportamento desse protótipo em uma certa condição de operação. É aqui que realizamos um ensaio experimental, ou um teste de maneira digital, sem a necessidade de construção física e de nenhum modelo. E quais são os fenômenos ou físicas que eu posso estudar em uma simulação computacional? Outras siglas que eu vou mostrar agora nos dirão algumas das possibilidades que temos à disposição. Se o meu projeto estiver relacionado ao comportamento de fluidos, sejam eles líquidos ou gasosos, nós iremos utilizar as ferramentas de CFD, Computational Fluid Dynamics, ou Dinâmica dos Fluidos Computacional. Como exemplo, podemos simular o escoamento de ar ao redor de edifícios e qual será a pressão exercida pelo vento neste edifício. Agora, se eu tiver interesse no comportamento de uma estrutura sólida, em linhas gerais, eu usarei as ferramentas de FEA, Finite Element Analysis, ou Análise por Elementos Finitos, que é uma análise que utiliza o método dos elementos finitos. Um exemplo são as análises de colisão de carros, também chamada de Crash Analysis. Uma outra sigla do mundo CAE é EMAG, a qual está relacionada às simulações de eletromagnética, como, por exemplo, a estimativa do campo eletromagnético emitido por um celular. Uma outra sigla que também é utilizada é DEM, Discrete Element Method, ou Método dos Elementos Discretos, que estuda o comportamento dinâmico de corpos discretos de diferentes formatos e tamanhos. Como exemplo, é possível estudar o comportamento de partículas de minérios durante o seu transporte. Existem diversas outras siglas que representam outras metodologias ou físicas estudadas através da simulação, mas as que eu mostrei aqui são as principais. E claro, aqui foi mostrado de maneira bem superficial a utilização de cada uma delas, mas durante o curso iremos falar com mais detalhes sobre a metodologia de cada uma e as suas aplicações na engenharia. Agora, quais são as etapas que precisamos seguir para realizar uma simulação computacional? O primeiro passo é identificar o problema. Precisamos saber quais são os nossos objetivos, quais são os resultados que queremos alcançar. E a partir daí, identificamos o domínio de interesse, que é a região a qual eu quero estudar os fenômenos que ali acontecem. O próximo passo é o pré-processamento. Nesta etapa, desenhamos a geometria, o nosso protótipo virtual, que criamos utilizando CAD. Em seguida, criamos a malha computacional, que consiste em dividir o nosso objeto de estudo em pequenas regiões, que chamamos de elementos, onde nela serão solucionadas as equações que simulam a física do nosso fenômeno. Nesta etapa, também definimos a física que iremos estudar, CFD, FEA, EMAG, e com todos esses parâmetros definidos, nós partimos para a configuração da minha simulação no software de CAE. O software CAE irá calcular a solução do nosso problema e, com os resultados calculados, realizamos o pós-processamento, que é a etapa
onde avaliamos os resultados obtidos e vemos se realmente eles alcançaram os objetivos esperados. Bom, caso os resultados não sejam satisfatórios, nós retornamos para a etapa de pré-processamento, realizando um update no nosso modelo e seguimos novamente pelas etapas seguintes, até que encontremos o modelo que satisfaz os nossos objetivos. Bom, entendemos como é o processo de simulação. Agora, por que utilizar simulação no processo de inovação? Temos aqui alguns dados que mostram como a simulação é importante nesse processo de inovar. Nesta pesquisa realizada pelo Aberdeen Group sobre o uso de simulação no desenvolvimento de produtos na engenharia, foi concluído que empresas que utilizam simulação têm uma redução de até 9 vezes no tempo de desenvolvimento de um produto, com uma redução de até 4 vezes no custo do produto e com uma possibilidade 67% maior de criar um produto completamente inovador. Neste gráfico à direita, vemos que o número de resoluções de problemas que são alcançados com o uso da simulação durante a fase de projeto conceitual é muito maior quando comparado com metodologias tradicionais baseadas em testes de protótipos, o que traz um custo e um tempo de desenvolvimento muito menor. Um outro ponto muito relevante quando falamos de simulação é o poder computacional necessário para realizar as simulações. Muitas pessoas têm a preocupação de que é necessário ter supercomputadores, clusters imensos para realizar simulação. Podemos ver nesse gráfico à direita que isso já não é mais verdade. O desempenho de computadores pode ser medido em flops, que significa a quantidade de cálculos que o computador consegue realizar por segundo. Podemos ver que a evolução nos últimos anos foi enorme. Em 1998, os computadores realizavam em média 1 trilhão de flops. Em 2011, esse número passou para mais de 10 mil trilhões de flops, e esta evolução continua constante. Então, com os computadores que já temos disponíveis hoje em dia por um valor acessível, já conseguimos realizar inúmeras simulações computacionais. Vimos que a simulação computacional é, sem dúvidas, uma ferramenta indispensável para inovar na engenharia. E agora que eu quero usar simulação, como eu crio meu software de CAI? Bom, o primeiro passo é definir os modelos matemáticos e os fenômenos físicos que serão representados. Normalmente, universidades trabalham bastante nesta busca por novas formulações e que representem matematicamente fenômenos da natureza. O segundo passo é a solução e implementação numérica. Aqui, nós resolvemos as equações definidas anteriormente através de métodos como volumes finitos e elementos finitos, e solucionamos esses sistemas de equações. Em seguida, é necessário um ambiente gráfico para que eu possa visualizar a minha simulação, analisar os resultados, gerar gráficos, tem que ter uma interface gráfica para o usuário. E, por fim, juntar todos os passos anteriores para termos um software completo capaz de realizar todos os passos de uma simulação CAI. Mas então eu preciso criar meu próprio software? Calma, não é necessário. Há softwares comerciais que são capazes de realizar simulações computacionais completas de maneira fácil e otimizada, trazendo excelentes resultados. E é aqui que aparece a Ansys, a líder mundial em softwares de simulação. E o mais interessante é que a Ansys oferece uma integração completa entre todos os seus softwares, facilitando as simulações multifísicas, quando queremos estudar tanto o comportamento de um fluido quanto da estrutura, por exemplo. E onde se aplica a simulação computacional? Podemos dizer que em todas as áreas da engenharia. Aqui nas imagens temos diversos setores que utilizam a simulação como uma ferramenta na hora de buscar soluções de engenharia. Por exemplo, na indústria aeroespacial, podemos simular o comportamento mecânico de trens de pousos de aeronaves. Na indústria biomédica, podemos simular escoamento de ar nas vias aéreas de um paciente para tratar problemas de saúde. Na área da energia sustentável, os esforços mecânicos são simulados para garantir a integridade do equipamento. E na indústria naval, são simuladas embarcações com diferentes características para otimizar sua operação. Então é isso, pessoal. Vimos o que é simulação e a importância de utilizarmos essa excelente ferramenta no desenvolvimento de novas tecnologias na engenharia. E nas próximas aulas, veremos um pouco mais em detalhe algumas das principais físicas que utilizamos na simulação. Até mais!
Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um tópico do nosso módulo sobre inovação. Até aqui, vimos os principais temas que envolvem a inovação, suas motivações, como inovar, e vimos que a simulação é a principal ferramenta para inovar de maneira eficiente. Então agora, vamos começar a ver um pouco mais sobre as físicas que estudamos através da simulação computacional. E nesta aula, vamos explicar um pouco mais sobre CFD. Então, o que é CFD? Já falamos anteriormente que CFD é a sigla em inglês para Computational Fluid Dynamics, ou Dinâmica dos Fluidos Computacional. É a ciência que estudamos o comportamento do escoamento de fluidos de todos os tipos. Estudamos também fenômenos de transferência de calor, transferência de massa, reações químicas e vários outros fenômenos relacionados. E quais são os resultados que conseguimos obter através de uma simulação em CFD? Podemos obter os campos de pressão, de velocidade, de temperatura em escoamento. Podemos obter as forças de sustentação e arrasto aplicado a escoamentos externos, como ao redor de uma asa, a distribuição e concentração de diferentes fases para escoamentos multifásicos, onde temos mais de uma fase, como um gás líquido ou gás sólido. Também podemos estudar a composição de espécies em escoamentos que apresentem reações químicas, combustão e poluentes, além de muitos outros resultados. E em quais fases de um processo de engenharia que utilizamos o CFD? Podemos utilizar em estudos conceituais, que é a fase inicial de um projeto. Podemos utilizar na fase de detalhamento do desenvolvimento de um produto. E também na sua otimização e na readequação do projeto. E como funciona o CFD? Bom, como vimos antes, os softwares de simulação trabalham com as equações que regem os fenômenos que queremos estudar. No caso de CFD, as equações de Navier-Stokes são as equações de transporte que regem o comportamento dos fluidos. É necessário resolver a equação de continuidade, que garante a conservação da massa do sistema, as equações de quantidade de movimento, que é a segunda lei de Newton, e a equação de energia, que garante a conservação de energia. E para resolver essas equações computacionalmente, utilizamos métodos de discretização no nosso domínio. E normalmente o método utilizado é o método dos volumes finitos, onde dividimos nosso domínio em pequenos volumes e resolvemos as equações de transporte para cada uma dessas regiões. E quanto maior a minha discretização, ou seja, quanto menor o tamanho e maior a quantidade de elementos no meu domínio, mais próximo de um domínio contínuo eu estarei, obtendo menos erros de simulação. E quais são os passos de uma análise de CFD? O primeiro passo é definir os objetivos. Quais são os resultados que estamos procurando? Queda de pressão? Vazão mássica? Distribuição da temperatura? E qual é o grau de acurácia dos resultados que eu estou buscando? Uma análise qualitativa ou quantitativa? Essas definições são muito importantes para uma simulação certeira. O segundo passo é identificar o domínio que iremos utilizar para a nossa simulação. Como neste exemplo, nós podemos isolar somente uma peça ou uma região de interesse do meu sistema completo, onde eu tenho as informações de condições de contorno para iniciar minha simulação. Se eu tenho os dados de entrada como velocidade, pressão, temperatura em uma região bem próxima à minha região de interesse, eu consigo reduzir o domínio e, consequentemente, obter os resultados de forma mais rápida. O terceiro passo é criar o seu domínio fluido. Extrair o domínio fluido de uma tubulação para um escoamento interno ou criar o domínio fluido ao redor de um carro para um escoamento externo. Esta será a região que iremos obter os resultados. No passo 4, nós geramos a malha computacional, que é onde discretizamos em pequenas partes o nosso domínio contínuo. Esta é uma das principais etapas que precisamos ter bastante cuidado para gerar esta malha computacional com a melhor qualidade possível. O próximo passo é realizar o setup e solucionar as equações que regem o escoamento. E aí sim, finalmente, chegamos nos resultados da simulação e analisamos se eles foram satisfatórios e se atenderam às nossas necessidades. A vazão mássica na saída do meu domínio está coerente? O balanço de massa do meu sistema foi conservado? O comportamento do escoamento está de acordo com o comportamento real?
E caso os resultados não sejam satisfatórios, nós retornamos aos passos anteriores para rever a geometria, a malha, o setup e para buscar novos resultados que nos atendam. Agora vamos citar alguns exemplos de simulação de CFD. Podemos usar CFD para simular escoamentos dentro de tubulações em uma estação de água, desde simulações mais simples, como o encontro de dois fluidos com temperaturas diferentes, até simulações mais complexas, considerando particulados sólidos imersos no escoamento do fluido. Como outros exemplos, podemos simular sistemas de ar-condicionados e controles de circulação de ar em ambiente. Este é um exemplo bem simples, simulando uma sala com janelas, porta e uma entrada de ar vindo de um sistema de ar-condicionado central. É possível calcular a distribuição de temperatura nessa sala. Calcular se o posicionamento desta entrada de ar está otimizado, distribuindo as temperaturas de maneira equalitária na sala, entre outros parâmetros. Na aviação, o uso de CFD é enorme. Aqui temos essa pequena animação que nos mostra o domínio fluido que foi criado para estudar o escoamento de ar ao redor de uma asa de um avião civil, onde é definida a região de estudo, onde é criada a malha, aqui mostrada através de elementos superficiais, e os resultados das linhas de corrente que passam pela asa, aqui coloridas pelos valores de velocidade. Uma outra aplicação curiosa é simular o desempenho de atletas em esportes de alta performance. Aqui, por exemplo, vemos o escoamento de água ao redor da cabeça de um nadador, considerando a influência do óculos de natação na sua performance. O curioso é estudar que a presença do óculos reduz o arrasto na junção do nariz com o rosto, sendo uma vantagem para atletas de alto desempenho. Uma outra aplicação atual é o uso de CFD para estudos relacionados ao Covid-19. Aqui ao lado esquerdo, vemos um estudo da necessidade do uso correto de máscaras para evitar que o ar contaminado seja espalhado no ambiente. É possível verificar exatamente a influência do uso do clipe para evitar que este ar saia por uma passagem de ar que não seja o filtro da própria máscara. Uma outra aplicação interessante é o estudo de salas com pressão negativa, para minimizar a contaminação do ambiente pelos pacientes já contaminados pelo vírus da Covid. Este tipo de sala projetada de maneira eficiente minimiza o espalhamento da doença dentro de ambientes hospitalares. Então, e como eu faço para me capacitar em CFD? Bom, o Instituto E3S é a maior escola de simulação da América Latina e, sem dúvidas, é a melhor opção para você se capacitar e se tornar um especialista em CFD. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre a nossa especialização em CFD. A especialização em fluidodinâmica computacional do Instituto E3S prepara você para atuar nos mais diversos setores da engenharia e ter total domínio nas simulações de CFD. O curso é dividido em algumas disciplinas. Iniciamos o curso com a disciplina de Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, onde mostramos os conceitos básicos e nivelamos os alunos para terem esta base de conhecimento essencial para a sequência do curso. A segunda disciplina traz uma introdução à dinâmica dos fluidos computacional. Aqui entendemos as formulações envolvidas, o método dos volumes finitos e todas as etapas para uma simulação completa, utilizando diversos exemplos práticos de simulação através dos softwares da ANSYS. Na terceira disciplina, falamos sobre escoamentos turbulentos, um dos assuntos mais importantes para representarmos de maneira fidedigna o escoamento. Falamos dos mais diversos tipos de modelos existentes e suas aplicações. Estas três primeiras disciplinas fecham nosso ciclo básico de aprendizado e iniciamos as disciplinas mais específicas, como escoamentos multifásicos. Essa disciplina traz os principais conceitos, abordagens e aplicações envolvendo escoamentos multifásicos em CFD, ou seja, simulações que envolvam diferentes espécies em diferentes estados físicos, passando por modelos eulerianos e lagrangianos. Na disciplina de sistemas térmicos, apresentamos como são simulados os fenômenos de transferência de calor em CFD,
como condução, convecção e radiação, sempre exemplificando com casos práticos da indústria. A disciplina de escoamentos reativos e combustão apresenta os fundamentos teóricos e práticos das reações químicas e de combustão utilizadas em CFD. É uma das áreas de maior complexidade devido ao grande número de fenômenos acoplados. E por último, a disciplina de físicas acopladas traz os fundamentos básicos de análises estruturais e ensina como podemos realizar simulações acoplando resultados de FEA e CFD, ampliando os horizontes de atuação do engenheiro. Se você quiser saber mais sobre nossa especialização, acesse o site do Instituto E3S, www.essass.co/instituto. Lá você terá todas as informações e detalhes do curso. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um tópico do nosso curso e na próxima aula falaremos sobre o que é FEA e suas aplicações com o professor Giuseppe Mirlicena. Até mais! Mais uma etapa do nosso curso de inovação. Irei falar sobre as aplicações da simulação na análise estrutural. Eu sou Giuseppe Mirlicena, coordenador técnico do Instituto E3S desta área, graduado em Engenharia Mecânica, mestre em Ciências da Computação pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e consultor nessa área já há 30 anos. O que é Finite Element Analysis? É a denominação do método numérico que implementa os softwares de simulação nessa área. Alguns resultados que podemos obter com esses sistemas seriam a representação da estrutura deformada, as distribuições de tensões, velocidades, acelerações, reações de apoio, ou a busca de soluções ótimas para parâmetros ou formas dos componentes mecânicos e muito mais. Com essas respostas, nós podemos partir para o desenvolvimento de novos projetos, realizando estudos conceituais no desenvolvimento, verificar o dimensionamento desses produtos, buscar uma solução ótima em termos de peso ou desempenho, assim como a readequação de projetos já existentes ou a investigação de falhas. Como funciona o método dos elementos finitos em português, ou como vimos em inglês, Finite Element Analysis? As equações da mecânica dos sólidos que regem esses problemas na área estrutural são muito difíceis de serem resolvidas para problemas complexos, como o exemplo dessa figura de uma roda de um ônibus. Dessa maneira, esse método propõe a subdivisão, a discretização do modelo geométrico em pequenos elementos com o comportamento simplificado e elabora um sistema de equações que é facilmente resolvido pelos computadores. Dessa maneira, é possível, com esse método numérico, desenvolver esses sistemas de simulação e resolvê-los obtendo as respostas como já comentado. Quais são as etapas? Os passos, então, conhecendo agora essas ideias preliminares para a utilização desses sistemas, serão os seguintes. Inicialmente, precisamos tomar a decisão de quais são os objetivos da análise, quais são os elementos finitos que teremos que utilizar, levantar carregamentos, levantar propriedades de materiais. Todas essas informações são necessárias para que no pré-processamento, na etapa seguinte, eu passe então a gerar um modelo matemático dentro do software, criando a geometria, gerando a malha de elementos finitos, introduzindo os valores de carregamentos. Tendo realizado no pré-processamento esta modelagem, eu preciso executar a solução, pedir para que o software resolva essas equações e apresente as respostas na etapa de pós-processamento. Temos nessa etapa a ilustração da distribuição de tensões, dos deslocamentos e de diversas outras respostas que
a partir da interpretação realizada pelo engenheiro, pelo analista, ele toma uma decisão se o projeto está em condições adequadas ou se ele precisa melhorar o seu desempenho e alterar assim o modelo e reprocessar e obter novamente os resultados. Essas etapas são fundamentais na utilização dos sistemas computacionais baseados no método dos elementos finitos. Quais são os exemplos de aplicações desses sistemas para análise estrutural? Todas as áreas da engenharia, a civil, a mecânica, a automobilística, a naval, a aeronáutica, têm projetos que precisam de uma definição estrutural. Dessa maneira, é possível aplicar esses sistemas. A análise estrutural, por exemplo, aqui mostrada, em aplicações industriais, temos um exemplo de uma análise de uma base de um gerador elétrico, utilizando o sistema ANSYS. Aplicações na área de óleo e gás, como uma análise de um corpo de válvula de retenção. Outros exemplos que podemos citar na indústria automobilística é a otimização topológica, onde a forma ideal que tenha resistência, mas uma economia de peso pode ser alcançada utilizando esses sistemas. Outras áreas fora da engenharia, como na área de saúde, onde aqui vemos um caso de uma prótese femoral, na ortopedia ou na odontologia também podem utilizar esses sistemas estruturais. Nas áreas de transporte, como a naval, a aeronáutica, aqui temos um exemplo da análise de uma caverna, da seção transversal de um petroleiro. Temos aplicações também na área de máquinas agrícolas e florestais, como nesse nosso exemplo da validação da estrutura da cabine protetora, entre diversas outras aplicações que podemos ter. Como vocês podem buscar a capacitação nessa área de simulação? O Instituto E3S oferece diversas soluções. Temos um curso de especialização de aproximadamente 2 anos com diversas disciplinas que tornarão você um especialista nessa área. Também treinamentos de curta duração, presenciais ou cursos online, totalmente a partir da internet, onde você não precisa se locomover para receber todo o conteúdo e interagir com os nossos professores. E, finalmente, treinamentos customizados, onde as empresas nos solicitam algumas questões importantes e relevantes para os seus objetivos e assim nós vamos produzir um curso dedicado a ela. Temos no nosso curso de especialização as seguintes disciplinas. Iniciamos com Mecânica dos Sólidos, fazendo uma revisão dos conceitos fundamentais nessa área para desenvolvimento de produtos que têm a necessidade de uma resistência, de uma capacidade estrutural. Em Métodos Numéricos, a segunda disciplina, faremos uma revisão desses que são fundamentais para a compreensão dos sistemas de simulação. Em Método dos Elementos Finitos, trataremos dos princípios básicos teóricos e conceituais do método numérico e iniciaremos a utilização dos softwares falando sobre a geração da malha, a introdução dos carregamentos, a imposição da solução e como as respostas podem ser controladas. Em análise não linear, falaremos de problemas onde temos grandes deslocamentos ou o material atinge valores acima do limite de proporcionalidade ou então temos o contato entre peças. Na quinta disciplina, Materiais de Engenharia, veremos os diversos modelos matemáticos para a representação dos materiais metálicos ou não metálicos. Na seguinte, Análise Modal e Dinâmica, veremos como representar problemas em que temos a variação do carregamento no tempo, obtendo
os modos de vibrar, frequências naturais, representando carregamentos harmônicos ou não. Em análise de transferência de calor, veremos como, na simulação, podemos representar problemas aplicando condução, convecção, radiação e obter, então, um mapa de distribuição de toda a temperatura sobre um componente. Na seguinte, mecânica da fratura e análise de fadiga, veremos como é possível representar, a partir da obtenção das tensões, os problemas em que a durabilidade é muito importante para que tenhamos uma vida satisfatória na análise estrutural. Em análise dinâmica explícita, veremos as técnicas para a representação de problemas com alta não linearidade, como crash test, drop test, outras formas de impacto ou conformação mecânica. Em modelagem de físicas acopladas, teremos uma introdução à mecânica computacional de fluidos para depois estudar as possibilidades de transferência das respostas desse tipo de análise para a nossa análise estrutural. E finalizando, teremos as técnicas de otimização de projeto, aonde conseguimos, a partir de diversos algoritmos, buscar uma solução ótima para um problema de engenharia. Espero que tenham gostado e na próxima aula veremos a simulação aplicada em eletromagnetismo. Meu nome é Igor Feliciano, sou especialista em eletromagnetismo e professor do Instituto E3S. Depois de ver um pouco de FEA, CFD, agora nós vamos trazer um pouco sobre Introdução ao Eletromagnetismo, o EMAG. Bom, quando falamos de eletromagnetismo, vários temas podem vir à nossa cabeça. Por exemplo, energia elétrica é algo do nosso dia a dia. Não precisamos saber exatamente o que é eletromagnetismo já para reconhecer um pouco a palavra. E magnetismo, mesma coisa. Nos desenhos animados a gente tinha ímãs e diversos tipos de instrumentos muito peculiares sendo utilizados. Mas qual é a definição técnica sobre eletromagnetismo? Podemos dizer que é o ramo da física que descreve os fenômenos da interação das grandezas elétricas e magnéticas. A gente ainda vai explorar um pouquinho mais disso. Mas, falando um pouco de história, James Clerk Maxwell, 1862. Ele foi o cientista que fez as leis de Maxwell, que regem essa área da física. Dois domínios diferentes que a gente pode trabalhar aqui e a gente vai explicar um pouquinho mais o que eles são, que é o domínio de altas frequências, nesse caso, com os softwares da ANSYS a gente utiliza com o HFSS, e o domínio de baixa frequência, que nos softwares da ANSYS é feito pelo software Maxwell. Para entender um pouco mais as aplicações do eletromagnetismo na nossa vida e a importância que isso tem, vamos falar um pouquinho de história. Um dos cientistas mais famosos dessa área é essa pessoa, Thomas Edison. Sem ele, a gente simplesmente não teria essa pequena invenção que quase não tem importância para a gente, né? A lâmpada. Bom, eu acredito que vocês não se imaginam vivendo sem luz elétrica dentro de casa. Imagina o quão mais eficiente, mais produtivo as pessoas se tornaram com a energia elétrica. A gente pode trabalhar de noite, de madrugada, a hora que a gente quiser. A gente tem eletricidade disponível na nossa casa 24 horas por dia. Esse homem é um dos principais responsáveis por isso ser realidade para a gente. Outra figura histórica muito importante, particularmente um dos meus favoritos, é Nikola Tesla. Esse nome não é estranho, né, pessoal? Bom, ele fez várias contribuições para a ciência e para a área de eletromagnetismo, mas eu vou destacar uma aqui para vocês, que é o motor de corrente alternada. Por acaso, vocês conhecem essa marca de carro aqui? Tesla, carros elétricos? Muito famosa, né? Esse nome é justamente por causa desse cientista. Agora que a gente sabe um pouco sobre a história do eletromagnetismo e a gente conhece
alguns cientistas que contribuíram muito para a nossa sociedade, a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os produtos que a gente tem hoje, a gente não consegue viver e que tem tudo a ver com o eletromagnetismo. Bom, o primeiro que eu destaco, que faz uma grande diferença na sociedade que a gente vive atualmente, é o celular, o computador. São elementos que basicamente funcionam por causa do eletromagnetismo. São feitos de circuitos elétricos que por ali passam informações, comunicação, se conectam via ondas eletromagnéticas. Tudo isso fazem parte do eletromagnetismo. A TV também é uma tecnologia muito interessante que eu tenho certeza que ninguém viveria sem. Também faz parte desse ramo da física. Micro-ondas. É muito cômodo ter esse produto dentro de casa, né? A gente pode esquentar qualquer tipo de alimento, água, em minutos. Também é uma área super interessante dessa física e que traz também muitos benefícios para o dia a dia das pessoas. E eu tenho certeza que sem eletromagnetismo, as nossas cidades não se pareceriam com essa foto. A gente não teria iluminação noturna nas vias públicas. Isso também trouxe muita diferença para a nossa vida. Para entender um pouco mais sobre alta e baixa frequência, eu vou mostrar para vocês um pouquinho algo um pouco mais técnico. O espectro de frequência em diferentes aplicações. Essa imagem que a gente está vendo na tela mostra as frequências separadas por ondas não ionizantes e ondas ionizantes. Só para a gente ter uma ideia, as aplicações ionizantes muitas vezes podem representar riscos à saúde, que estão ali, por exemplo, raios X, raios gama, radiação ultravioleta, por exemplo, do sol. Por isso, quando a gente vai na praia, a gente usa protetor solar. Mas as aplicações de eletromagnetismo que a gente conhece do dia a dia, elas estão dentro da faixa não ionizante, ou seja, não causam nenhum mal à saúde dentro de um limite de potência estipulado e seguro. Aqui nós temos as aplicações mais voltadas para potência, que são a parte que nós chamamos de baixa frequência. Essa área de baixa frequência está ligado mais a sistemas de potência, a sistemas de energia. Por exemplo, distribuição de energia elétrica, geradores de energia elétrica, motores, sensores, são todos tópicos super importantes dentro da área de baixa frequência. Agora, a parte de alta frequência, a gente já considera em cerca de alguns kHz para cima, para frequências de gigahertz. Ali a gente tem aplicações de rádios, rádio FM, que a gente escuta no nosso carro, está dentro dessa faixa. A parte de radares militares, comunicação por satélite, telefonia celular, sinais de TV, tudo fica dentro da parte de alta frequência. Aqui a gente já está falando de ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar. Está muito ligado com uma parte de telecomunicações. Aqui então, nós temos um espectro de aplicações dentro de baixas frequências e altas frequências, todos dentro de radiação não ionizante. Para entender um pouco mais como a gente pode utilizar a simulação em algumas aplicações de baixa frequência, a gente vai destacar aqui alguns exemplos de produtos que a gente pode usar com simulação computacional. O primeiro caso é na indústria automobilística, desenvolvimento de veículos elétricos. Nós podemos aqui desenvolver motores, sistemas de controles e até sensores desse carro, tudo nesse domínio de baixa frequência. O software da ANSYS Maxwell também pode ser aplicado para motores genéricos, elétricos, motores esses que vão ser utilizados para diversas outras aplicações, não só veículos elétricos. Também podemos falar de geradores, e aqui vem uma parte super importante. Eficiência é muito importante aqui. Nós temos que ter uma transferência de energia mecânica do movimento das pás para a geração de energia elétrica. A eficiência é realmente o segredo no desenvolvimento desses tipos de produtos. O peso final dos produtos também influencia. Com um peso maior, a gente precisa gastar mais na estrutura de todo o gerador eólico. Então, redução de peso, além de gerar a redução de custos de produção, também podem ter reduções de logística de transporte e até mesmo da instalação e manutenção do produto por completo. A simulação ela pode ajudar em cada um desses pontos.
tanto na parte de baixa frequência, eletromagnetismo, quanto nas partes mecânicas também. Para a linha de distribuição de energia, o software também pode ser utilizado. A gente pode ver possíveis interferências nessa linha de transmissão, também podemos simular subestações, verificando quais são as regiões seguras para que os operadores possam transitar e fazer todas as modificações, os reparos necessários que ao longo do tempo têm que ser feitos nesses tipos de estruturas. Outra área de aplicação para o software Maxwell da ANSYS é a parte de sensores, que são dispositivos que vão nos ajudar a controlar a operação de vários outros dispositivos, até mesmo dos geradores, veículos elétricos, motores. Sensores são utilizados em diversas aplicações. Para a parte de alta frequência, também temos aplicações bem interessantes. A primeira delas pode ser muito conhecida de todos nós: antenas. Desenvolvimento de antenas não só as simples para comunicação de TV, mas também antenas mais complexas, como por exemplo as que vão ser utilizadas nos sistemas 5G. Uma aplicação também muito interessante ligada a carros autônomos é o desenvolvimento de radares, sensores que vão ser utilizados nos carros para detectar colisão, para detectar pessoas atravessando a rua e assim evitar acidentes. Tudo isso são aplicações que podem ser utilizados no software ANSYS HFSS, um software preparado para trabalhar com a parte de alta frequência. Posicionamento de antenas também é um tópico muito interessante. O software da ANSYS consegue fazer simulações muito rápidas, com resultados muito confiáveis para estruturas muito grandes. Nesse caso, por exemplo, é o estudo de posicionamento de uma antena em um avião. Um avião pode chegar a ter de 50 a 80 antenas. E o software vai nos ajudar a projetar o posicionamento de cada uma dessas antenas para uma operação otimizada dos sistemas de comunicação. Placas eletrônicas também é um ponto muito interessante para o software. Aqui a gente pode trabalhar com diversas análises, como por exemplo, integridade de sinais, como que o meu processador está se comunicando com outro módulo dentro da placa. A gente também pode utilizar outras soluções da ANSYS para trabalhar, por exemplo, com resfriamento. Hoje em dia nós temos muitos sistemas eletrônicos, placas eletrônicas que possuem uma grande dissipação térmica. E quanto melhor a gente gerenciar essa dissipação térmica, melhor os meus componentes vão funcionar. A simulação ajuda muito nessa área também. E o último ponto de aplicação aqui é a parte militar. Radares militares também podem ser simulados integralmente, desde a antena até a parte de controle. O ANSYS HFSS tem todo o potencial para ajudar as empresas que trabalham nessa indústria militar. Eu gostaria também, pessoal, de lembrar vocês que no Instituto E3S nós temos um curso de extensão de análise eletromagnética aplicada a casos da indústria. É um curso super interessante que trata tanto da parte de baixa frequência quanto da parte de alta frequência, com professores especializados e também com exemplos práticos do mercado. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos um pouco de introdução ao eletromagnetismo. Na próxima aula nós vamos ver as aplicações de simulação computacional para inovação em engenharia, com o Thiago Faria. Olá, pessoal! Agora vamos iniciar o último tópico do nosso módulo sobre inovação na engenharia. Durante as últimas aulas, conversamos sobre inovação e as motivações que nos fazem inovar. Também falamos bastante sobre simulação e a enorme importância no desenvolvimento de novos produtos. Vimos os conceitos principais de CFD, FEA e EMAG. E sempre que falávamos sobre simulação, demos inúmeros exemplos práticos de aplicações na engenharia. Agora, para finalizar este módulo, irei mostrar algumas aplicações de empresas que utilizaram as ferramentas ANSYS para inovar no processo de desenvolvimento e criar produtos ainda melhores. A empresa Geely Auto, fabricante de automóveis chinesa, necessitava aprimorar o processo de desembaçamento dos faróis de um modelo específico. Para isso, eles precisavam de uma ferramenta rápida para auxiliar nesse desenvolvimento. A solução encontrada por eles foi realizar simulações computacionais do processo físico de condensação e evaporação do filme de água que se forma no farol. Eles utilizaram o software ANSYS Fluent para fazer essa simulação em CFD e obtiveram resultados em poucos dias devido às tecnologias presentes no software. E os benefícios alcançados por eles
foi de uma redução no uso de teste de protótipos e economizaram 3 semanas em comparação às simulações realizadas previamente por eles. Com essa nova metodologia, eles reduziram em média 20 protótipos por ano que eram construídos e testados. Na animação, podemos ver o processo simulando o farol ficando embaçado e eliminando este filme de vapor condensado. Bom, e agora eu vou trazer mais um caso do ramo automotivo. Essa fabricante de automóveis tinha como objetivo garantir a segurança e visibilidade dos motoristas ao passar por uma área molhada, como, por exemplo, uma grande poça d'água. Além disso, era importante calcular quanto seria esse espalhamento de água para ver o quanto afetaria os pedestres e outros carros ao redor do carro. A solução, então, foi utilizar a simulação para prever esta área molhada do veículo e redefinir a configuração do automóvel. O benefício alcançado foi uma alteração no design que aumentou em 90% a visibilidade do motorista comparando com o design original, além de uma redução de 4 vezes no tempo de desenvolvimento. Sem dúvidas, a simulação foi crucial na inovação deste produto. Um outro exemplo foi o processo de desenvolvimento do reversor de uma turbina utilizada pela Boeing em uma das suas aeronaves. O objetivo desse estudo era que os gases de exaustão da turbina não incidissem diretamente nos flaps e na fuselagem da aeronave, isso devido às suas altas temperaturas. Novamente, a solução foi encontrada através de simulações em CFD utilizando o ANSYS Fluent, tornando possível mapear o desempenho conforme eram feitas as mudanças nas configurações geométricas do reversor. Isso com o mínimo de esforço na hora de gerar a malha para cada uma das configurações. Os resultados foram muito satisfatórios, pois eles reduziram o número de experimentos em túneis de vento, o que é muito custoso, e alcançaram os níveis de qualidade esperados. Este aqui foi um estudo desenvolvido pela Universidade Tor Vergata, na Itália, focando na eficiência aerodinâmica de uma aeronave modelo DLR-F6. O objetivo era determinar a influência da posição da nacelle na asa nos coeficientes aerodinâmicos. Foi realizada uma otimização topológica do posicionamento da turbina na aeronave, transladando a nacelle nos eixos verticais e horizontais e rotacionando no eixo horizontal. Foram testadas 16 configurações diferentes e o resultado otimizado alcançou um aumento de 2,4% na eficiência aerodinâmica da aeronave, quando comparada com o design original. Isso obtendo uma redução de 0,95% no arrasto e um aumento de 1,44% na sustentação. Isso pode parecer pouco, mas traz uma grande economia no consumo de combustível. Agora vamos falar sobre um caso um pouco diferente. A empresa Nebia, uma startup americana, focou em desenvolver um chuveiro revolucionário em economia e eficiência. Então, eles decidiram utilizar a tecnologia de spray para inovar. O grande problema de utilizar sprays para esse tipo de aplicação é que a transferência de calor tende a ser muito alta. Então era muito difícil manter a água quente do chuveiro ao tomar banho. E, através dos estudos realizados por CFD, eles conseguiram compreender os fenômenos térmicos ali presentes e desenvolveram um chuveiro com uma redução de 70% de água utilizada durante um banho. Além disso, a simulação permitiu que eles estudassem 12 diferentes designs por dia. Com o Nebia Shower desenvolvido, a empresa conseguiu fundos de 3,1 milhões de dólares em uma campanha no site Kickstarter, um conhecido site de crowdfunding. Foi uma grande inovação nesse setor. E qual será o futuro da simulação computacional? As simulações podem ser realizadas considerando apenas uma física estudada, como FEA, CFD ou EMAG. Também é possível estudar um único problema considerando diversas físicas, como simular a combustão dentro de um motor utilizando o CFD e depois simular as propriedades termoestruturais do mesmo. Os softwares atuais também permitem a integração das físicas, possibilitando as simulações multifísicas, onde os softwares se comunicam, trazendo um resultado muito mais preciso, como as simulações acopladas de FSI, a interação fluido-estrutura, por exemplo, uma análise de flutter em uma aeronave. Com a possibilidade de utilizar múltiplas físicas,
nós podemos trabalhar com um protótipo digital completo. Por exemplo, um carro. Podemos inserir diversos sensores para monitorar componentes desse veículo, como sensores para monitorar a perda de carga de bateria quando o carro está em funcionamento, e outros sensores para monitorar o consumo de combustível. Com esses dados, podemos saber como está o funcionamento da bateria, ou a relação de ar-combustível que entra no motor. E com esses dados, nós conseguimos gerar o Digital Twin, o chamado gêmeo digital, onde é possível ter um protótipo digital funcionando da mesma forma que o protótipo físico, algo que é essencial para a indústria 4.0. Mas esse será exatamente o tema do nosso próximo módulo, que irá iniciar na próxima semana. Então, eu queria agradecer você pela companhia neste primeiro módulo. O objetivo era mostrar a importância da simulação no processo de inovação nos dias de hoje. A importância em se capacitar nessa área para estar apto a simular o futuro. Eu convido vocês a acessarem o site da E3S e buscarem nosso blog com muitas informações sobre simulação e inovação, além de também acessarem nossos cursos e se capacitarem conosco do Instituto E3S. Nos vemos brevemente. Um abraço e até mais.